Tem esse homem atrás das grades, né? Porque uma pessoa dessa não tem como conviver no Estado. Porque hoje sou eu, mas amanhã vai ser mais uma vítima dele, né? E até quando ele vai ficar solto sem pagar pelo crime que ele está cometendo. E é importante a gente lembrar, é claro, que nenhum homem tem estrela na testa para a gente saber, né, dos antecedentes dele, se ele é agressor de mulher ou não, se ele já agrediu uma mulher ou não. Por isso que é muito importante que a justiça cumpra com o papel dela. Se esse homem tem 4 passagens, se ele já tem envolvimento com tráfico, o que esse homem estava fazendo solto? E se ele for solto, ele pode fazer mais e mais vítimas, né? É uma sensação de impunidade, de indignação? Sim, muita, né? Muita. Nós vemos como a nossa justiça de hoje, brasileira, é falha em relação a isso, né? A gente espera que ele continue mesmo ele sendo preso, eu me sinto insegura. A gente espera que ele continue preso e que você consiga criar uma rede de apoio para se fortalecer, para se proteger, que o Estado te dê toda a assistência que a mulher precisa, que a gente está aqui justamente pedindo, sempre tocando nesse assunto. Obrigada pela sua participação aqui no Fala Espírito Santo, viu? Sim, eu que agradeço pelo esse apoio que vocês estão me dando, para estar falando sobre essa pessoa que, né, ele precisa pagar pelo crime que ele fez. Exatamente. Né? Eu hoje não consigo, pra você ter ideia, nem mastigar direito pelos socos que eu tomei dele. Só de você falar dói aqui no nosso estômago, viu? Obrigada pela sua participação. Tá ok, muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Olha, agora a gente vai mudar de assunto, gente. Vamos falar de uma perseguição que aconteceu nas ruas de Vila Velha e chamou a atenção. Vamos lá para a nossa redação integrada de jornalismo com a Thalita Matias, que ela vai contar para a gente como é que foi que aconteceu essa história. Thalita, boa tarde. Oi, Roberta, boa tarde. Essa perseguição aconteceu ali na Praia da Costa, em Vila Velha. 2 homens assaltaram um adolescente e fugiram. E aí, Roberta, na fuga, a moto dos criminosos parou de funcionar. Um dos bandidos até aparece empurrando um veículo. E aí, um motorista que passava por ali na hora do acontecimento ainda tentou jogar o carro em cima deles, mas sem sucesso. Outras pessoas também correram atrás dos assaltantes, mas eles conseguiram fugir. Os moradores ficaram bem assustados com as cenas. Agora, um destaque do Folha Vitória. Estão presos 4 suspeitos de envolvimento na morte de um jovem dentro de uma igreja evangélica. Esse caso, ele aconteceu ali em maio desse ano, em Jardim Carapina, na Serra. No dia do crime, uma pastora também foi atingida. Entre os presos está um homem apontado como chefe do tráfico do ponto final do bairro Jardim Carapina, lá na Serra. Lá no Folha você também confere uma reportagem sobre um novo alerta de chuva forte para 44 municípios capixabas até as 10 horas dessa quarta-feira. Então fica aí o alerta que tem chuva vindo. E, para finalizar, o aeroporto de Vitória recebe selo internacional por busca de zerar a emissão de carbono. Volto com você, Roberta. Tá certo, Thalita. Obrigada pelas informações. Se tiver mais novidades aí no Folha Vitória, é só chamar a gente, viu? Obrigada. E olha, você sabia que ficar muito tempo sentado numa viagem longa ou até mesmo aí, ó, no seu ambiente de trabalho é um fator de risco para trombose? E a gente tem que ficar bem atento aos sintomas. Você conhece, sabe identificar? O caso pode se agravar, gente, ó, rapidamente. Acompanhe. E esse vai ser o assunto do nosso quadro E aí, doutor? Vamos falar sobre isso? Já mande pra gente suas perguntas, vamos tirar todas as suas dúvidas sobre a trombose. Aqui no nosso estúdio eu recebo ele, gente, doutor Marcelo Coraça, muito obrigada, cirurgião vascular. Obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no Fala Espírito Santo. Doutor, o que deve ter de gente agora em casa preocupado com esse assunto? Já vamos começar falando então sobre os sintomas. Como que a gente pode identificar possíveis casos de trombose? Boa tarde. Boa tarde. O sintoma mais importante da trombose é dor. Né? A gente estava conversando agora há pouco, ele teve uma cãibra. É muito parecido. Você tem uma dor com muita frequência, mas em panturrilha, que é o lugar onde mais dá trombose. Então, o sintoma mais importante é dor aguda, que não passa com nada, e isso aí você tem que ficar atento. E no caso, como ele falou, da embolia pulmonar, é a dor no peito, a falta de ar.
porque um trombo desse pode soltar, parar no pulmão. E no caso daquela moça ali, parece que ela deve ter um defeitozinho no coração, que ela também fez uma embolia cerebral. Então, às vezes, o trombo, em vez de só ir para o pulmão, ele pode migrar e fazer um fluxo para cérebro, para outro lugar. Mas essa dor, então, ela até se coincide, então, pelo que você me falou, como uma cãibra, é isso? Vamos dizer que seria uma cãibra, realmente uma coisa muito forte, tá, que te incomoda. E ela não passa, doutor? Assim... Passa com analgésico, tá? Dependendo do tamanho, da extensão dessa trombose, ela pode passar por um analgésico e você às vezes fica, eu vou deixar para lá e não procura um atendimento, né? Infelizmente, a gente não tem um atendimento tão ágil, e às vezes a pessoa deixa para lá e vai tomando um analgésico, às vezes esse trombo para ali, mas às vezes ele pode progredir, aumentar, comprometer todo o membro, ou então fazer embolia pulmonar. E olha só, eu vou convidar aqui para o nosso bate-papo, gente, o João Henrique, tá? Ele já teve 2 tromboses, né? Trombose 2 vezes, e vai contar pra gente o que ele sentiu, como que ele descobriu. Boa tarde, João. Obrigada pela sua participação aqui no Fala Espírito Santo, viu? Tudo bom? Tudo jóia. Boa tarde, doutor aí também. Na verdade, a primeira vez que eu tive trombose, eu tinha 27 anos, né? Foi em 2013. Igual o doutor falou, eu senti uma cãibra, assim, muito, muito forte a cãibra mesmo, na época que eu tive. Pra você ter ideia, eu achava que eu tinha me machucado e a primeira coisa que eu fui procurar foi um ortopedista. E aí, pelo ortopedista, eu segui o caminho que ele indicou para poder fazer os exames e identificar que tinha sido a trombose. 27 anos, é isso? 27 anos. Peraí, continua com a gente, doutor. O que explica, né? 27 anos, um rapaz jovem. Como naquela moça, o que ela falou exatamente isso. Existem pessoas, ou existem famílias, que têm o que a gente chama de trombofilia, quer dizer, uma alteração dos fatores de coagulação que podem aumentar o risco de trombose. Então, você tem que ficar muito atento se na sua família, exatamente, começou a ter muitos parentes, irmãos, primos, que tiveram trombose em idade precoce, para você procurar para fazer uma pesquisa de trombofilia. É o seu caso, João? Na verdade, o meu caso foi que eu que estou servindo como exemplo, né? Assim, a minha avó, ela até teve, mas ela teve depois já idosa, ela fez uma cirurgia, né? Veio até a falecer depois disso, mas já sendo idosa, eu não tinha, pelo menos de conhecimento meu anterior, eu não sabia disso, sobre alguém da minha família que tivesse tido. E pelo que eu vi, eu que passei a ser a pessoa da família a ser observada em relação a isso. E aí, como eu te falei, eu tive ano passado de novo. Só que a do ano passado, pelo fato de eu já ter tido da primeira vez, eu consegui identificar ela muito mais rápido. Então, eu não cheguei a ter dor intensa nem nada, já corri para o médico e foi um tratamento até que eu fiz em casa mesmo. Agora vem cá, vamos voltar na primeira. Você ficou internado quanto tempo? Fiquei 33 dias internado. 33 dias. E você sentia dor nesse período? Muita dor? Como é que era? Quando eu fiquei internado, eu já não sentia mais dor, porque a gente tomava medicação, né? Todo dia tomava um monte de injeção e tal, tomava, na época, se eu não me engano, acho que era o Marevan. Então, assim, ele já vinha tratando e eu já não sentia mais dor quando eu estava internado. Antes de internar, sim, a dor é uma coisa, assim, absurda, pelo menos para mim. Continua com a gente, daqui a pouquinho eu volto a falar com você, João. Doutor, o que explica, né? Não só uma vez, a pessoa que teve a primeira vez pode ter mais vezes, como foi o caso do João? Além da trombofilia, como eu falei, você tem, às vezes, um somatório de fatores. Obesidade, sedentarismo, tabagismo, às vezes você ficar muito tempo numa posição só e não beber muito líquido. Então, tudo isso você soma. Obesidade, sedentarismo, desidratação, tabagismo, tudo isso você começa a somar fatores que podem realmente desenvolver uma trombose. No caso de mulheres, eu já fiquei até preocupada. A gente viu ali o depoimento, né, daquela mulher lá em São Paulo, que ela foi com o uso também do anticoncepcional. Eu falei, gente, eu estou tomando tão direitinho, Tô tão despreocupada com o assunto, mas aí agora acende o alerta para outro? Quando você tem relacionado ao anticoncepcional, é muito comum que seja no começo do tratamento.
né? Tanto que hoje já não se suspende mais muito anticoncepcional em cirurgias longas, porque quando a pessoa vai voltar a tomar anticoncepcional, também vai coincidir com o período ainda de recuperação da cirurgia, aí você soma 2 fatores. Então, normalmente, a pessoa que evoluiu 1 ano sem qualquer complicação com o anticoncepcional ou com hormônio, a chance dela ter uma trombose seria menor. Aí você tem que somar outros fatores, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia, uma imobilidade prolongada, obesidade, tudo isso é uma somatória de fatores, né? Você, quando tem trombose, é uma tríade. Você tem alteração de coagulação, alteração de fluxo, no caso da imobilidade, e principalmente no caso de varizes, alteração da parede da veia. Doutor, se prepare que está chovendo dúvidas aqui no nosso Facebook. A Duda Silva até pediu, por favor, leia a minha pergunta. Boa tarde, eu faço tratamento hormonal há 1 ano e 2 meses. A minha endócrino me informou disso, porém estou sentindo muita dor no peito e às vezes fraqueza. O que o doutor sugere para nós mulheres trans, né? Fazer tratamento hormonal sem um risco grande? Aí você tem que avaliar realmente a história pessoal e a história familiar. Não é que o tratamento vai gerar isso, mas se você tem uma história familiar, você tem que ficar muito mais atento a isso. Olha aqui o comentário da Carmelita Luz, olha aí, ó. Falou que fica sentada, às vezes, é isso? 4 horas crochetando, fazendo crochê. Dona Carmelita, pode isso, doutor? 4 horas seguidas, assim, sentada? Nessas 4 horas eu te garanto que ela não se mexe, ela não bebe água, ela fica crochetando ali. Você começa a somar os fatores de risco, como eu falei. Olha aqui, o comentário da Dola também. Boa tarde, eu sinto umas queimações, uma dor na veia do pescoço, do lado esquerdo, com também uma dor no peito. Isso seria um possível sinal de trombose? Não. Aquilo que eu te falei, trombose é uma coisa aguda, né? Você não fica tendo episódios. Você tem episódios de trombose. O fato da dor pode ser uma compressão da veia que distende um pouquinho. Normalmente as pessoas têm problema de coluna, de postura. Então toda essa dor, normalmente muscular, eles acham muito que é infarto, que é trombose, que é embolia. Olha aqui, tem um comentário também, Anjo Soledade participa com a gente. Boa tarde, tive que fazer acompanhamento de 4 em 4 meses devido ao anticoncepcional. Tenho uma dúvida sobre esses medicamentos, faço uso direto, tenho medo dos riscos, pois ouço muita gente falando, e aí sempre procuro a medicina, mas gostaria de saber se o uso contínuo, né, mulheres que emendam cartelas, ó, isso também é para mim, hein? Se a gente tem um risco maior e se ela deveria até mesmo trocar o anticoncepcional e de quanto em quanto tempo, doutor? Cada dia eles lançam anticoncepcionais